Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Adriana e eu sou uma brasileira que mora aqui na cidade de Stavanger, na Noruega, conhecida capital do óleo na Noruega. E no meu canal eu comento sobre cultura, sobre estilo de vida, trabalho e demais perspectivas com relação à Noruega, segundo o meu entendimento. Eu vou comentar nos meus próximos vídeos a questão de trabalho, a questão de transição de emprego, imigração. E o porquê que eu vou falar tudo isso? Porque eu já passei por isso. Eu sou uma brasileira que mora aqui na Noruega, eu tenho um pouco mais de 5 anos aqui, eu sei bastante coisa, aprendi bastante coisa, a parte de imigração, documentação, como procurar emprego, a forma correta de procurar emprego, onde procurar emprego. Eu falo norueguês, eu falo 4 idiomas, eu falo norueguês, eu falo inglês, espanhol, português. Então, assim, vivo no meio da sociedade norueguesa, então por isso eu consigo trazer alguns assuntos um pouquinho mais fora, vamos dizer assim, fora da caixa, né? E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a Páscoa. Estamos na semana da Páscoa, então eu vou te comentar de que maneira os noruegueses comemoram a Páscoa, que é um pouquinho diferente da nossa maneira. Vou falar sobre os feriados e vou falar sobre a perspectiva cristã que está desaparecendo na Noruega, porque na verdade a grande maioria dos noruegueses já são ateus. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar um pouquinho aqui do meu redor. Tá um dia muito bonito e a gente vai bater um papo e eu vou te comentar sobre isso. Ok, vamos de vídeo. Aqui no local que às vezes eu comento, chamo de quintal da minha casa, uma brincadeira, porque eu moro muito próximo desse local aqui, é um lago. Ele é um lago chamado Vanassen. Você andando aqui ao redor dá em torno de 1,5 km. Então é um local que dá o quê? Uma meia hora, 40 minutos de caminhada, depende da forma que você caminha. Mas é um local que às vezes eu quero me exercitar de maneira rápida, então eu venho aqui. Então assim, a natureza tá ficando mais verde, tá vendo, ó? Bastante ruído de pássaros, águias dos mares, porque elas estão começando a migrar. E é um lago que tem bastante patos, então assim, é bonito, é muito bonito. Eu gosto de caminhar e movimentar por aqui, muito perto da casa, chamado Vanassen. Pois bem, pessoal, vamos ali ao ponto, direto ao assunto, direto ao ponto do vídeo. Por que a Noruega, por que os noruegueses têm deixado de servir a Deus? A Noruega tem se tornado um país ateu. E dentre eles, além de se tornar um país ateu, se torna também um país mais adepto à cultura muçulmana. A Noruega sempre foi um país cristão. Se você observar na história, não só apenas na história da Noruega, mas na história da Europa, né? A Noruega antigamente era na era viking, né? Eles serviam a inúmeros deuses, faziam inúmeros sacrifícios, né? Inúmeros deuses, como a gente consegue perceber também em outras culturas. A Noruega se tornou cristã, não me recordo o ano, tá? Mas a Noruega se tornou cristã e foi colonizada, né? Trazida essa colonização pelos ingleses, tá? Então tem monumentos na cidade, na questão de igrejas, mostrando, às vezes comentando essa questão, como ela se tornou cristã. E um dos motivos que ela tem deixado de ser, os noruegueses têm deixado de servir a Deus, é que assim, durante muitos anos, vamos dizer assim, muitas coisas erradas foram feitas em nome de Deus. A gente escuta muitos casos aqui na Noruega, porque assim, devido às distâncias de um local para outro serem longas, não terem hotéis, então muitas pessoas se dizendo pastores, né, carregadores e protetores da palavra de Deus, iam de vilarejos em vilarejos, se hospedavam na casa de pessoas. E o que eles faziam? Às vezes
roubavam as famílias, estupravam as mulheres, as crianças e iam embora. Então, assim, e também um certo meio que fanatismo, a proibição de tudo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tudo. Como se servir a Deus fosse um fardo muito grande de carregar. Isso não é verdade. A palavra de Deus, ela é doce, ela é suave, ela é leve. É assim que o Senhor nos explica na Bíblia. Mas, entretanto, o inimigo ele vem para disturbar a fé das pessoas. Então, isso também faz parte do histórico do que os noruegueses lembram como servir a Deus, que é muito difícil, que é enganador, que é complicado. Os mais antigos, os mais velhos, eles ainda servem a Deus. A gente tem muita igreja na cidade, muitos locais. Eles ainda têm fé em Deus, porque os mais antigos, eles conheceram a dificuldade. A Noruega, quando era um país pobre, antes da época do óleo, as pessoas serviam a Deus, né? Porque aí vem o ponto número 2. Quando a gente passa por dificuldade, a gente se torna mais humilde, né? Essa pelo menos deveria ser a consequência, né, de um ser humano que às vezes quer passar por uma mudança. A gente se torna mais humilde e a gente se aproxima de Deus. Então, quando a Noruega passava fome, Stavanger vivia na base da sardinha. Eu já comentei em um vídeo meu que o meu marido já me comentou que os avós deles, na época, tem bastante tempo, era tão pobre, a Noruega era tão pobre que tinha que raspar a árvore, sabe? Tirar tipo assim uma raspagem, uma serragem de madeira para misturar com a farinha para fazer o pão. Para você ter noção de quanto a Noruega já foi pobre. Quando você passa dificuldade, você se aproxima de Deus. Mas a Noruega, depois do óleo, ela não conhece mais essa dificuldade. A geração de hoje não sabe o que é ter dificuldade. A geração de hoje já acorda com 2, 3 anos com o iPhone na mão. Vamos lá, essa geração de agora não conhece o que é dificuldade. E também o fato de não conhecer a dificuldade, a palavra de Deus já não é mais repassada. É como se Deus não fizesse mais necessário entre a vida das pessoas. Tá? Então, assim, depois do óleo, o país se tornou rico, o dinheiro foi muito bem administrado pelo Estado, existe um fundo norueguês que tem muito dinheiro lá. Então, assim... E na Noruega também tem-se a ideia que o Estado é responsável por cuidar de todo mundo, né? Então, assim, graças a Deus, a Noruega é um país estável, um país que tem dinheiro, tem boas escolas, ótimas escolas, rodovias, tem corrupção também, tá? E eu vou falar também sobre mas em outro tema. Tem muita corrupção na Noruega, só que aqui eles chamam de outro nome. A diferença é que não é divulgado. Tá? A maioria das TVs noruegas, elas são estatais, então o governo não vai falar mal de si próprio. Então, mas é tema para um outro vídeo. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu falo norueguês, né? Não falo ainda o tanto que eu gostaria. Eu acompanho jornais, eu acompanho notícias, séries, converso com meu marido, tenho a família do meu marido, então eu vivo entre noruegueses, né, e converso com eles. Então, assim, a gente sabe que existe muitas vezes alguns debates também entre políticos falando sobre corrupção, e tem bastante também. Mas, enfim, é um país estável, é um país que não tem violência. Então, assim, você não precisa estar com medo de sair na rua. Então, o fato de você não passar por dificuldades te deixa longe de Deus, né? E o ensino nas escolas também foi muito modificado. Ai, gente, tô com um problema aqui. Foi muito modificado. Hoje em dia, antigamente, era lecionado o ensino religioso cristão nas escolas, onde as crianças aprendiam a falar sobre Deus, entender Deus e falar sobre a Páscoa. Hoje em dia, as pessoas não sabem por que comemora a Páscoa. Páscoa são férias longas. Não é um dia para você cuidar ou lembrar de Deus. As pessoas não sabem por que tiram Páscoa, porque as crianças não sabem por que existe a Páscoa. Falando questão do ensino. O ensino, a educação, o plano escolar, ele foi mudado, adaptado, atualizado nos últimos anos. E isso fez com que outras religiões fizessem parte do ensino na Noruega. Então, pois bem, as crianças norueguesas na escola aqui, elas têm que aprender
outras religiões. Elas têm que aprender sobre hinduísmo, sobre a religião muçulmana, sobre a religião lá da época dos incas, maias. Eles ensinam aqui na Noruega, de certa forma, quais são os outros deuses. E deixam de lado o Deus da Bíblia, o Criador. Então, esse também é um dos motivos, porque olha só, as crianças desde pequenas são doutrinadas na escola. Então, ela já cresce sabendo que ela tem um direito de escolha. Isso nós temos, o livre-arbítrio. Entretanto, é ensinado algo que não é cristão. Então, assim, a base cristã na Noruega está sendo destruída desde as escolas. Então, a criança já sabe que ela não precisa crer em Deus. Outras religiões alternativas têm surgido. Então, esse também é um ponto crucial. Então, ou seja, além das coisas erradas que foram feitas em nome de Deus, é um país rico, onde as pessoas não têm necessidade, não sofrem, tem uma boa situação, vão lá, recorrem no governo, o governo dá o dinheiro, mas assim, esse dinheiro que vem são nós que pagamos com altíssimos impostos. Ensino sendo destruído desde as escolas e também depois da imigração muçulmana para a Europa. O que acontece? Com os muçulmanos vindo para a Noruega e tanto para a Europa, assim, eles passaram por guerras, assim, é muito bom a Noruega acolher as pessoas, a Noruega acolhe as pessoas, trata muito bem, dá casa, dá ensino, isso é uma parte muito bacana. Entretanto, para atender a demanda muçulmana na parte de religião, por exemplo, a criança norueguesa não pode comemorar a Páscoa na escola porque o muçulmano não comemora. Os muçulmanos têm direito a ter uma sala privada para fazer a oração ao seu país, mas é proibido falar de Jesus Cristo nas escolas. Então, assim, existe uma discrepância nessa parte. Então, contribuindo com isso, o país tem se tornado ateu. Se fala muito do Ramadã, né? Se fala-se muito do Ramadã, quanto que é legal, quanto que é bonito, mas não se fala da Páscoa. E o que os noruegueses fazem na Páscoa? Eles viajam, vou mostrar para vocês agora, existe um calendário grande de férias. Já falando, uma das diferenças é sobre a quantidade de dias que nós temos de feriado, ok? Olha só, a Noruega, ela tem 2 feriados a mais do que a Sexta-feira Santa. Eles também têm feriado na quinta-feira e tem feriado na segunda-feira. Então, os noruegueses aproveitam esse período para viajar. Então, ou seja, se você contar todo o período desde a semana anterior, são praticamente 10 dias. O norueguês, ele não lembra de Deus, a grande maioria, mas reforço, ainda tem um norueguês remanescente, principalmente os mais antigos, que conhecem a Deus, que vieram dessa transição. Eles sabem a época da dificuldade, e eles sabem também a época que eles vivem agora. Então, a grande maioria não serve a Deus. Se você falar, Deus te abençoe, as pessoas não sabem como reagir. E eu já cheguei a escutar de pessoas próximas, assim, é bem, bem forte, que a Bíblia é muito difícil, sabe? Porque tem muito tipo de... Hoje em dia tem bastante diferentes tipos de pessoas, com diferentes ideologias. Eu já escutei isso. Então, talvez a Bíblia devesse ser mudada. Para você ver o absurdo. A palavra de Deus, ela é imutável, né? Mas somos nós, os seres humanos, que achamos dificuldade em servir a Deus. Servir a Deus não é difícil. Servir a Deus não é difícil. Mais difícil é sofrer por falta de conhecimento. Então, eu já escutei isso também, para você ver o quão é absurdo. Existe uma doutrinação nas escolas, né, como eu comentei, onde as crianças elas são educadas a servir outros deuses. Então elas crescem com um certo vazio. Existe um grande número de depressão, de pessoas depressivas na Noruega, adolescentes, que não sabem o que querem, que hoje quer ser verde, que amanhã quer ser amarelo, que hoje é menino, amanhã é menina, e não sabe. Então, como elas não têm
esse preenchimento dentro do coração. Então elas se tornam pessoas, imagina, no seu crescimento, na sua adolescência, elas se tornam pessoas complexas, com dificuldades, inseguras, e existe um grande número de adolescentes depressivos, gigantesco. E como que é lidado com isso? Muitos antidepressivos. Muitos antidepressivos. Então, assim, essa geração que está vindo agora é uma geração um pouco mais fraca, porque elas não querem se esforçar, não querem trabalhar, acham que o governo tem que prover de tudo quanto é ajuda que você pode imaginar, e tudo é muito difícil, porque, e a minha explicação por isso é porque elas não têm Deus. Quando você não conhece a Deus, você não consegue preencher o vazio interno. Meu marido é norueguês, ele acreditava em Deus, né? Mas não da maneira, vamos dizer assim, da nossa maneira. Aos poucos eu fui, né, falando um pouquinho mais de Deus. Hoje ele tem uma Bíblia em português, ele tem uma Bíblia em norueguês, ele se batizou comigo. Meu marido é o primeiro norueguês homem na Noruega, eu ia dizer na Escandinávia, mas eu posso errar, a servir a Deus na congregação cristã no Brasil. Eu sirvo a Deus também na congregação cristã, mas infelizmente nós não temos a opção de ir a um culto a todo momento, né? Nós assistimos o culto online, o culto no braço online, e quando podemos a gente viaja para a região de Tofta. Rita, vai o meu alô, abraço para vocês, e logo a gente se encontra. Então, gente, é isso que eu tenho para falar no vídeo de hoje. A Noruega é um país bom, no geral um país muito bom, mas também tem as suas dificuldades. Aqui a gente não sofre, as pessoas não sofrem de violência, de roubo. Que nem eu tô sentada aqui, ó, sentada ali gravando com meu celular na mão, ninguém vai chegar e arrancar meu telefone da mão, a não ser que a pessoa tenha algum problema, né? Coisas que é bem diferente no Brasil, mas aqui os problemas são outros, os problemas são muitos problemas psicológicos, doenças que atingem a parte mental, a parte emocional. Como no Brasil também, a gente tem coisas maravilhosas, a natureza, a comida, o povo brasileiro é um povo tem calor, que tem amor, né? Que vê a necessidade do outro, né? E se compadece, diferente do norueguês, né? Se você às vezes cair na rua, é muito difícil que o norueguês vai pegar e te ajudar, né? Porque as pessoas são individualistas, né? Pode acontecer também, né? Pode acontecer também, mas as pessoas são bem individualistas. Então, pessoal, agradeço pela audiência, espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo gravar mais vídeos, tá? Aqui, ó, Stavanger, calor, quase verão, né? Então, fica o meu abraço por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, comentem aqui, mandem mensagem, deixa o seu joinha, deixa o seu like, e agradeço a todos pela audiência. Fiquem com Deus. Ha det bra!